Olá, tudo bem? Aqui é o canal Pílulas de História, professor Flávio Ferreira aqui. Hoje numa aula sobre Revolução Francesa e o período napoleônico. Antes de tudo, gostaria de dar alguns avisos sobre esta aula. Pretendo que ela seja muito mais uma descrição dos acontecimentos históricos. É uma aula que, pela limitação da plataforma aqui do nosso tempo, para tentar ser o mais sintética possível de um conteúdo que é muito grande, eu prefiro fazer poucas análises aqui, mas é uma aula que vai trazer para vocês o contexto histórico e alguns pontos de vista sobre a Revolução Francesa e o período napoleônico. E o segundo alerta que eu gostaria de fazer é o alerta de que essa aula vai ser dividida em partes para que o consumo também de vocês, o aprendizado, fique melhor. Recomendo que vocês acompanhem também com alguma anotação, podem parar a aula e fazer essas anotações e qualquer dúvida pode fazer a pergunta. Bom, vamos aqui à aula, falando sobre a Revolução Francesa e a primeira parte da nossa aula é falar especificamente sobre a Revolução Francesa, deixando o período napoleônico para depois e começando aqui com alguns pequenos conceitos. A primeira coisa que vocês têm que lembrar eu trouxe essa frase aqui do Diderot, e o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Diderot, que era um daqueles pensadores do iluminismo, o organizador da enciclopédia, ele traz aqui uma condição e já indica os principais inimigos aqui da Revolução Francesa, do pensamento iluminista, de modo geral, que vai ser influente na Revolução Francesa. Então ele fala que a condição para a liberdade do homem é a extinção aqui de toda a monarquia absolutista. Então ele é um daqueles iluministas mais radicais, diferentemente de outros como Voltaire, que vão defender o despotismo esclarecido, ou a manutenção de uma realeza mais organizada sobre uma lei racional. Diderot é um desses radicais. Então é muito comum ter certo entusiasmo sobre a Revolução Francesa e sobre principalmente o iluminismo, mas quando nós chegarmos à frente na análise sobre as mortes, sobre uma série de acontecimentos da Revolução Francesa, nós não podemos eximir também que o próprio iluminismo, a própria base de pensamento da Revolução, ela fomentou a morte dessas milhares de pessoas. Continuando a análise da frase, nós encontramos aqui o segundo inimigo da Revolução Francesa, que é a Igreja Católica aqui, o último padre. Então, veja que eles querem aqui acabar com a monarquia absolutista e com a influência da Igreja Católica. Bom, então esse é o nosso primeiro ponto. Bom, como segundo ponto, nós vamos aqui analisar o conceito formal e vários conceitos que vocês podem encontrar por aí. Que a Revolução Francesa é o movimento revolucionário que ocorreu na França a partir de 1789 e que contestava a estrutura política, social e econômica do antigo regime. Coloquei algumas palavras-chave, lembrar muito da influência do iluminismo, mas aqui de fundamental é o conceito de antigo regime. O antigo regime ele é fundamental. Segundo, que ele é um movimento, é um conjunto de ações e não é de curta duração. A Revolução Francesa vai demorar uma década, então é um processo convulsional que a França passa que é de longa duração. Segunda coisa, que contesta uma série de coisas das quais nós podemos resumir como o antigo regime, mas vou dividir nesta aula sobre as influências políticas, sociais e econômicas e inclusive culturais aí que entra na parte social. Bom, o que é esse tal antigo regime e quais são aqui, como é que ele representa, como é que ele é representado. E aí eu trouxe algumas imagens de época e outras contemporâneas para facilitar e fazer uma pequena análise, E nós temos que perceber que o antigo regime ele era atacado pelos pensadores iluministas e agora pelos revolucionários, porque é uma estrutura social a qual tem como base um modelo antigo lá do feudalismo que vem continuando ainda na Idade Moderna, que é uma estrutura muito mais estamental, baseada naquilo que se chama de estamento. Diferentemente dos dias de hoje, que nós temos a sociedade de classes,
que é a típica sociedade que vai derivar da Revolução Francesa e de outros movimentos burgueses, nós vamos perceber que a sociedade da época era estamental. Aquela categoria social a qual você nascia era a que você tendia a permanecer nela. É claro que poderia haver variações pontuais ao longo da história, mas é um modelo de sociedade que é muito mais baseado na funcionalidade, uma coisa que pouca gente fala. Se nós voltarmos à Idade Média, nós vamos ver Santo Agostinho falando, né, do papel da cidade de Deus, né, onde existem aqueles que oram, os que guerreiam e os que trabalham, e que essas funções elas são interdependentes para o bom funcionamento da sociedade. Então, quando o povo, o terceiro estado, ele contesta esse papel que ele tem, é porque, de certa forma, a gente tem que analisar na longa duração, que perceber que a funcionalidade desse tipo de sociedade ela não existe. As pessoas não veem mais sentido nesse tipo de sociedade. Por quê? Porque há uma conformação social diferente. Logo, nós percebemos que a fidelidade à fé católica, a fidelidade ao cristianismo, ele já não se faz mais tão necessário nessa época. O povo, né, principalmente a burguesia, os pensadores, eles já passaram por um processo dos quais o pensamento deles ele foi modificado lá ainda no Renascimento. Ele foi modificado no final do século XVI, século XV, século XVI. Nós chegamos aqui no século XVIII, depois de passar por Renascimento, por racionalismo, né, pela centralidade do homem, do qual o homem agora é aquele que toma para si o protagonismo de sua vida. Então, perde-se uma visão de uma sociedade que funcionou durante muito tempo, e este homem agora quer subverter esta ordem. Uma ordem que já tinha sido modificada da Idade Média para a Idade Moderna, porque ascendeu aquilo que chamamos de estados nacionais absolutistas, em que a própria nobreza também perdeu a sua função, que era a função protetiva, a função de guerrear, que é aquela função que vai subir, que vai existir desde a classe equestre lá de Roma, depois no feudalismo, né? A ideia de proteger a sociedade. Então o servo ele está protegido em um feudo, lá na época do feudalismo, e o nobre é aquele que vai guerrear. Logo, nós vamos perceber que, com o passar do tempo, né, a longa duração, a abertura, o fim do feudalismo, a abertura de uma sociedade moderna, o crescimento de uma nova categoria social que é a burguesia, a emergência de estados nacionais, a criação de uma burocracia e de um exército nacional, o servo ele percebe que o seu nobre ele não tem tanta função. E aquele homem que é um trabalhador urbano, que é um trabalhador do campo, que é um trabalhador urbano, que não é um trabalhador do campo, que é um profissional, ou aquele que é um burguês, ele percebe menos ainda. Então, é daí que surge essa contestação do ponto de vista intelectual. É daí que o discurso iluminista ele se fundamenta. Porque é preciso entender na história, que é uma coisa que pouca gente analisa, qual é a repercussão, qual é o ponto social, em que momento histórico está, e esses agentes tomam essas ações. Então é muito mais fácil eu falar aqui das causas factuais, simplesmente apontando quais eram as causas factuais. Mas é importante você que está assistindo essa aula compreender o imaginário da época e por que esse imaginário se transformou. Bom, e aí, olhando para o slide, nós apontamos como causas factuais, ou seja, realmente aquilo que incomodava a sociedade, as diferenças extremas que existiam no antigo regime, principalmente do ponto de vista material aí, da monarquia absolutista, e tinha muitos privilégios. Vamos lembrar que a França é o país de Luís XIV, que construiu o Palácio de Versalhes com mais de 300 quartos. A França é o país em que, apesar de ter passado por um processo de consolidação de um Estado absolutista, ainda tinha regiões rurais das quais muitas pessoas ainda viviam no estado de servidão ou semi-servidão. No entanto, nas cidades, a corte vivia de modo nababesco, vivia de modo absolutamente irreal, distante da realidade. Por isso que nós vamos ver que a população vai reclamar diante de crises econômicas, perceber
os gastos com privilégios, perceber que havia, de toda sorte, um aumento de impostos e um aumento de preços, à mesma medida em que eles tinham uma vida pior, eles tinham que pagar mais impostos, certo? E aí, o que é que acontece? Os gastos exorbitantes por parte da chamada nobreza. Então, essas imagens aqui ilustram muito bem isso, né? De um lado, um trabalhador elétrico, do outro lado, aqui, o nobre e o clero. Mas veja como, né, o nobre ainda está representado seminu aqui, mas com suas plumas, com aquilo que é característico da nobreza, uma determinada elegância. Outras imagens, né, fazendo a demonstração daquilo que é o chamado terceiro estado. Então vemos aqui o trabalhador, né, os sansculotes aqui, e abaixo as classes que abusam. Então vejam que o trabalhador sempre ele é aquele que sustenta na representação. Então, o primeiro estado, que é tipicamente o clero, o segundo estado, que é a nobreza, são apontados como detentores de privilégios, enquanto o terceiro estado é aquele que sustenta tudo. E aí, atenção para uma coisa, né? Coloquei essa tabela, depois você dá uma lida aqui, sobre a composição desses três estados. Atenção para que entender que o terceiro estado é composto por gente, inclusive, que tem muito dinheiro. Porque, como eu disse, na época, e aí é o cuidado para não cometer aquilo que se chama anacronismo, a sociedade não é uma sociedade baseada no poder do dinheiro. A sociedade é uma sociedade baseada nos estamentos, na origem, na ordem social, nos privilégios de nobreza, no papel específico de cada um. Então, nós tínhamos um modelo de sociedade que funcionou durante muito tempo, mas agora ele estava ficando caduco. Por quê? Porque existe uma classe social, né? Classe, e aí o termo está correto, uma classe social que é a burguesia, que está vivendo enquanto classe social, mas numa sociedade que é estamental. E qual é o discurso típico que nós vamos perceber da burguesia, que é o discurso amparado pelos iluministas? Na verdade, o discurso fomentado pelos iluministas é o discurso de que existem privilégios do primeiro e do segundo estado, como já foi dito aqui, né, eu marquei, e se essa sociedade, vamos imaginar, se abolir esses privilégios do primeiro e do segundo estado e se tornar no discurso deles uma sociedade igualitária, então estamos aqui a ideia de uma sociedade igualitária, nós vamos perceber que aquilo que se chama como igualitário, um momento aqui, ele é, na verdade, não é, na verdade, tão igualitário assim. Porque essa sociedade igualitária iria abolir o primeiro e o segundo estado, iria continuar tendo um elemento de diferença. Porque se, ao abolir os privilégios do primeiro e segundo estado, o único fator diferenciador entre o terceiro estado é o fato de que uma parte do terceiro estado é burguesia e a outra parte são os trabalhadores, sejam eles do campo ou da cidade. Então, é importante entender que essa sociedade ela não vai se tornar tão igualitária assim. É o nascimento da sociedade de classes, das quais a posse do elemento dinheiro é aquilo que vai tornar muito mais fácil ou difícil a vida na sociedade. Percebam que, já de antemão, é fácil perceber que, excluindo a ordem social e funcional que havia, o que vai acontecer é uma igualdade de direitos, mas não uma igualdade de condições, necessariamente, porque o fator de diferença social, o fator que proporciona essa diferença das condições é a posse do dinheiro. E, de fato, dinheiro não tem preconceito, de fato, dinheiro não tem posição social, dinheiro exige posse. E a burguesia é aquela categoria do qual nós vamos perceber que vai ter um papel importantíssimo na Revolução Francesa. Por isso que a Revolução Francesa é chamada de uma revolução burguesa. Bom, aqui mais algumas imagens, né, que vocês podem analisar posteriormente, perceber mais uma vez o terceiro estado, né, tentando o primeiro e o segundo estado, e reclamando principalmente da cobrança de impostos.
Aqui uma outra imagem, né, fazendo uma acusação muito maior, no caso aqui, para a Igreja Católica, né? E é específico aqui, vejam que há um frade e uma freira, e aí nós percebemos também o ódio, a aversão revolucionária e a Revolução Francesa, os revolucionários tinham contra a Igreja Católica. Bom, agora continuando fazendo uma análise dos antecedentes, a população da França estimava-se na época já em 25 milhões de pessoas, sendo que a nobreza era em torno de 350 mil, o clero 120 mil e o terceiro estado a sua grande maioria, lembrando, burguesia, mais trabalhadores do campo e da cidade, sendo que esses trabalhadores do campo eram a enorme maioria da população. Como causas intelectuais, eu já analisei aqui, mas fica o slide para vocês perceberem, né? A presença fundamental do pensamento iluminista em praticamente todas as suas matizes. Principalmente aqui nós vamos ver que alguns dos iluministas mais famosos conseguiram, inclusive, né, ver presentes aí claramente na Revolução Francesa, em perceberem aí que aqueles pensadores de outrora, de um período anterior, tiveram rapidamente um sucesso, porque acima de tudo eles tiveram sucesso na divulgação das ideias. Muitos dos pensadores iluministas, eles até não eram grandes filósofos, mas acima de tudo eles tinham um poder de comunicação muito grande e o iluminismo vai ser fundamental para a divulgação das ideias. Entrando aqui na nossa primeira parte, finalizando a nossa primeira parte da aula de hoje, comento os acontecimentos pré-revolucionários. Começam aqui a partir de 1785. E diante de algumas crises econômicas, diante de crises agrícolas, era comum, normalmente, ao necessitar aumentar os impostos, se convocar uma espécie de assembleia, de conselho, e normalmente a resolução para melhorar as contas públicas era o aumento de impostos para o terceiro estado. É importante lembrar que, neste mesmo contexto, nós tivemos há poucos anos antes, né, estamos em 1780, a independência americana, que foi de 1776. E a França foi uma dessas patrocinadoras, inclusive mandando tropas. E um pouco antes, houve nos Estados Unidos, nas colônias, a chamada Guerra dos Sete Anos, entre os colonos franceses e os colonos ingleses. Então vejam que existe uma série de elementos, além disso tudo, do luxo, da suntuosidade da monarquia francesa, que pioram as contas públicas francesas e faz com que a população seja obrigada, o terceiro estado seja obrigado a ser convocados para pagar mais impostos. O que acontece? Não há esse reequilíbrio das contas. Em 1789, uma nova proposta diante de novas dificuldades econômicas para que o primeiro e o segundo estado diminuíssem seus privilégios, começassem a contribuir. Diante dessa crise política, é chamado pelo rei Luís XVI a chamada Assembleia dos Estados Gerais. A partir de aqui, a nossa narrativa nesta aula ela vai se pautar em três linhas. Em uma linha política, em conflitos internos e conflitos externos. Percebam, a parte desse conteúdo que você vai assistir a partir da próxima aula, em que vamos estar vamos analisar, melhor dizendo, a política, ações políticas. É preciso que você perceba isso. Outros momentos, algumas das repercussões são de conflitos, lutas internas, guerra civil dentro da própria França. Em outras ações que vão acontecer, tem motivação de conflitos externos, conflitos que ocorreram entre o próprio exército francês, que vai se constituir o exército revolucionário, contra nações estrangeiras que vão tentar acabar com a Revolução Francesa. E é preciso que você tenha esse olhar a partir da próxima aula. Tudo bem? Percebam isso. Por isso que a Revolução Francesa muitas vezes ela é confusa. Eu vou passar fase por fase, mas em algum momento nós vamos falar sobre política, outro momento nós vamos falar sobre conflitos internos, outros momentos nós vamos falar sobre conflitos externos. E aí, quando nós falamos então desses acontecimentos pré-revolucionários, nós já estamos falando de quê?
de política. E justamente essa Assembleia dos Estados Gerais, ela é um ambiente de debate político no qual, a partir do momento em que os Estados Gerais são convocados, os representantes do terceiro Estado exigem, antes de tudo, uma mudança na forma de votação. E a votação não era por cabeça, era por estados. E aí, o clero e a nobreza normalmente tinham 2 votos, eles se uniam, e o terceiro Estado normalmente tinha 1. Então, pedindo uma equiparidade, né, por causa da proporção da população, o que vai acontecer nesse primeiro momento é a mudança, a exigência na mudança na forma de votação. E diante da confusão que vai ser instalada, o rei Luís XVI vai tentar dissolver essa Assembleia, vai inclusive prender alguns deputados do terceiro Estado, e isso vai gerar uma revolta na população. E assim, em 9 de julho de 1789, os deputados do terceiro Estado, os membros do terceiro Estado, começam a proclamar e a defender a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que é um marco político importante. Muito se fala sobre a chamada queda da Bastilha, mas a queda da Bastilha ela é um evento que nós podemos dizer de conflitos internos. Podemos falar aqui que existem 2 marcos fundamentais para a Revolução Francesa. A convocação da Assembleia Nacional Constituinte, como eu disse antes, é o momento em que se tenta modificar a legislação do país para que houvesse aí um novo paradigma, uma nova forma política. E a queda da Bastilha já vai ser um evento fundamentalmente de conflito interno. Vou encerrar aqui essa primeira parte da aula e convido você a assistir a segunda parte. Veja, anote, analise tudo o que é necessário, porque o aprendizado sobre a Revolução Francesa ela é realmente um tema de muita evidência no Enem. Vamos assim com a próxima aula.